Boa noite, o meu nome é Manuel de Almeida e sou de uma cidade do interior da Paraíba. Eu estava assistindo aos vídeos desse canal e resolvi enviar o meu relato. Foi no ano de 1992, fazia apenas 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia no cemitério de uma cidade aqui da Paraíba. O cemitério é grande e por esse motivo sempre são 2 vigias durante o dia e 2 durante a noite. O cemitério fica um pouco afastado das casas e próximo a uma área de mata fechada com muitas árvores e uma iluminação bem precária. Na primeira semana, tudo correu tranquilamente e, ao contrário do que muitos pensam, o cemitério não era tão assustador à noite. As noites eram bem tranquilas e até então eu nunca tinha visto nada de anormal. De vez em quando que eu pedia para o outro vigia, que era mais antigo, me contar histórias sobre o que ele já tinha visto. Porém, todas as histórias eram relacionadas às pessoas vivas querendo fazer sei lá o que nas madrugadas pelo cemitério. Sempre quando dava 8 horas da noite, recebíamos a visita de um senhor que morava nas casas mais próximas. Ele vinha trazer uma garrafa de café para passarmos a noite e no final do mês nós acertávamos com ele. Certa noite, tínhamos acabado de fazer uma ronda e já estávamos aguardando o café das 8. Porém, estranhamente, ele não veio ao nosso encontro. Ficamos no portão olhando para ver se ele estava vindo, mas naquela noite específica, ele não apareceu. Quando o dia amanheceu, ele veio ao nosso encontro antes de irmos embora e pediu 1000 desculpas por não ter vindo na noite anterior. Então perguntei o que havia acontecido e ele, meio que sem graça, acabou me contando. E ele disse o seguinte: meu filho, eu já tinha acabado de passar o café de vocês e foi assim que eu abri a porta da minha casa para vir. Foi quando de repente eu comecei a ouvir um barulho que vinha do meio da mata ao lado do muro. Foi aí que apareceu um animal muito grande atravessando o mato. Olha, e quando eu digo grande, era muito grande mesmo. Ele andava de uma forma estranha. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com muito medo de vir, pois eu comecei a imaginar que aquele animal pudesse me atacar no meio do caminho. Curioso, eu perguntei a ele se ele fazia ideia de que animal era, mas ele simplesmente me disse que pelo tamanho poderia ser um burro ou algo assim. Pois, no entanto, o que chamou a sua atenção foi a maneira como ele andava, pois era muito diferente. Depois que aquele homem contou tudo aquilo pra gente, o meu parceiro de vigia disse a ele que ele não precisava mais deixar o café com a gente no cemitério, pois ele mesmo iria buscá-lo na casa dele, e que era para ele ficar tranquilo. E assim foi feito. No turno seguinte, quando faltavam uns 20 minutos para das 8 horas da noite, esse meu amigo vigia saiu para buscar o café e eu fiquei sozinho no cemitério. A casa do homem do café ficava um pouco mais de 10 minutos de caminhada. Enquanto meu parceiro estava indo lá buscar o café, eu fui fazer a ronda na parte direita do cemitério e na parte de trás. Os muros eram bem mais altos nessa parte, pois é onde fica uma mata muito grande, e isso evitaria que algum animal ou até mesmo alguma pessoa invadisse por ali. Eu estava na parte direita quando eu vi um barulho estranho vindo de fora. Parecia que alguma coisa estava arranhando e fazendo barulhos. Eu consegui escutar claramente a respiração alta e cansada que vinha do outro lado do muro. Eu me afastei um pouco e fui até a entrada pegar a escada que os homens que faziam a poda das árvores haviam deixado lá. Encostei a escada bem devagar em um muro bem de frente de onde estava vindo o barulho e comecei a subir bem devagar com a minha arma na mão. Quando eu estava quase para ver o que estava fazendo barulho, o meu companheiro vigia apareceu do nada e me gritou:
pedindo para que eu descesse rapidamente e corresse para a entrada do cemitério. Na hora eu tomei um susto tão grande que quando ele falou aquilo, eu desci 2 degraus de uma vez só. Em seguida eu pulei e saí correndo para onde ele estava e fui perguntando o que havia acontecido. Quando eu cheguei perto, eu vi que ele estava pálido e respirava fundo, como se tivesse corrido muito rápido. Perguntei então o que estava acontecendo para ele estar daquela maneira, mas ele não falava, só tentava respirar de tão cansado. Foi então que ele me puxou pelo braço e entramos em um quartinho onde guardávamos as nossas coisas e trancou a porta. Depois disso, ele ficou olhando para o lado de fora. Eu estava sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Quando ele recuperou a respiração e se acalmou, foi quando ele falou: "Olha, eu estava vindo com um café e quando eu olhei para o lado do muro, havia uma criatura gigante em pé. Parecia um urso encostado com as patas no muro. Aquela coisa chegou a se afastar e andou um pouco e depois voltou a se encostar. Parecia estar até farejando algo. Quando eu vi aquilo, é claro que eu corri o mais rápido que eu pude. Aquele animal ficou parado olhando para cima do muro. E quando eu cheguei aqui no portão do cemitério, eu vi que você estava com a escada bem de frente de onde aquele animal estava. Com certeza ele iria te atacar assim que você aparecesse." Na hora eu gelei de medo com as palavras dele. E por um momento eu perguntei qual animal ele achava que era. E ele me falou: "Eu nunca vi uma coisa daquela. Nenhum animal dessa região é tão grande como um cavalo e que ainda por cima fica de pé. É muito estranho. Eu estou traumatizado com aquilo. Eu nunca vi aquilo na minha vida." Ficamos ali no quartinho trancados por bastante tempo até escutarmos os latidos de muitos cachorros se aproximando. Abri a porta e fui até o portão da frente do cemitério tentar ver alguma coisa. Então subi no muro perto do portão e fiquei observando para onde os cachorros estavam correndo. Eles foram justamente para o mesmo lado onde eu havia escutado aqueles barulhos estranhos. Só que eles não ousavam entrar no mato, ficavam só latindo na direção. Eu fiquei em pé no muro para tentar ver alguma coisa. Já o meu companheiro abriu o portão e se colocou ao lado do muro. Nós dois estávamos com armas em mãos caso fosse preciso usar. Os cachorros estavam como loucos, latindo para alguma coisa no meio do mato. Quando escutamos de repente um rosnado tão alto que fez com que todos os cachorros saíssem disparada para bem longe daquele local. Ao ver aquilo, eu pulei o muro para o lado de fora, ficando em frente ao portão, enquanto meu amigo ficou com um pé dentro e outro fora do cemitério. Foi quando aquela coisa mostrou a cara na esquina do muro. Era um tipo de cachorro preto muito grande. As minhas pernas balançavam de tanto medo. Eu pensei até que eu iria cair no chão. Já o meu amigo me chamou para entrar, mas as minhas pernas não obedeciam. O meu coração parecia que iria pular para fora de tão rápido que estava batendo. O meu amigo então me puxou para dentro e trancou o portão. Então, subindo o muro para ver onde estava a criatura, ela estava em pé bem ao lado do muro nos olhando. Foi então que eu disparei 3 tiros em direção daquela besta, que pulou muito rápido e voltou para o meio da escuridão da mata. Ficamos o resto da noite olhando para todos os lados, pensando que aquela criatura poderia voltar para nos atacar. E assim que amanheceu, fomos olhar o lugar onde a criatura estava e vimos um matagal deitado com galhos quebrados e marcas fundas no chão onde ela estava de pé. Entramos um pouco mais na mata para tentar ver mais alguma coisa, mas não existia trilha ou algo do tipo, pois o matagal era muito fechado. Provavelmente, aquela coisa saiu quebrando tudo que estava no seu caminho. Com certeza um homem comum se machucaria bastante sem um facão ou algo parecido. Já um animal comum da região não passaria com facilidade naquele lugar e acabaria indo em outra direção.
Com certeza o que passou ali não se importou com nada que estava à sua frente. Quando estávamos indo embora, resolvemos então passar na casa do senhor que nos levava o café e contamos o que havíamos visto na noite passada. Ele então calmamente falou: rapazes, aquilo na verdade era um lobisomem. Eu sabia o que era desde a primeira noite que eu o vi. Eu só não falei nada para vocês porque eu tinha certeza que vocês iriam rir de mim. Quando ele falou aquilo, ligamos os pontos e vimos que poderia sim se tratar de um lobisomem. Voltamos então para o turno daquela noite, bem receosos com o que poderia nos esperar. E caso aquilo voltasse, não iríamos esperar muito para encher ele de balas. Porém, nada aconteceu naquela noite e nem naquele mês. E depois de um tempo, algumas pessoas da região disseram ter visto um grande animal atacando uma cabra de um criador da região, e isso aconteceu a uns 6 quilômetros de onde estávamos. Mas eles também relataram nunca mais ter visto nada parecido com aquilo. Bom, pessoal, eu espero também nunca mais me deparar com essa criatura novamente. E de vez em quando ainda tem relatos pela região, mas perto do cemitério nunca mais ouvi falar e nem vi. Mas eu sei que ela ainda está por aí, e eu não me arrisco de forma alguma em ficar sozinho durante a noite naquelas redondezas. Boa noite, pessoal. O meu nome é Rian. Essa história foi contada por meu tio e se passa na cidade onde a minha falecida avó morava, em uma pequena cidade no interior do Maranhão. A casa dela ficava praticamente em frente ao cemitério da cidade, onde nunca se viu nada de estranho até aquele dia. Para que todos compreendam melhor a história, vou entrar em mais detalhes. A casa da minha avó ficava bem em frente à BR-135, uma rodovia que liga o meio norte do Brasil, Maranhão, e termina em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo que a concorrente é a BR-40, que vai do entroncamento de 2 rodovias em Paraopeba até Belo Horizonte, também em Minas Gerais. A casa ficava na saída da cidade, ela não tinha portão na frente, era apenas uma varanda. A maioria dos vizinhos eram parentes, todos da mesma família. Estavam todos sentados na porta da casa, a minha avó, os meus primos e tios e algumas outras pessoas. Todos estavam conversando tranquilamente, quando de repente ouviram gritos apavorantes, vindo de dentro do cemitério que ficava em frente à casa da minha avó. Era o coveiro que, além dos gritos, saiu correndo de lá desesperadamente para o meio da BR, atravessou a estrada e chegou à porta da casa da minha avó. Tanto ela quanto os outros familiares o socorreram rapidamente. Trouxeram um copo d'água e o abanaram. Depois que ele se acalmou, ele então contou tudo o que havia acontecido. Ele disse que estava limpando em volta das lápides com um facão e tirando o mato que estava cobrindo algumas sepulturas. Nesse meio tempo ele sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos, colocou o facão de lado, acendeu o cigarro e descansou um pouco. Então, ao procurar o facão com a mão, percebeu que o mesmo não se encontrava mais ao seu lado. Ao se virar para procurá-lo, acabou se deparando com um homem e uma mulher quase encostados nele. Eles estavam muito sujos e com roupas bem velhas e rasgadas. Ele reparou que o seu facão estava na mão da mulher. Ele a olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele notou que a boca da mulher, quando ela sorriu, tinha os dentes podres e quebrados, e um mau cheiro muito forte de podridão. Por isso ele gritou e saiu correndo de dentro do cemitério. Então o meu tio e os outros homens decidiram voltar no cemitério com o pobre coveiro que não queria voltar ao local de jeito nenhum.
porém ele precisava ir até lá para buscar os seus pertences. Logo na entrada, tinha um túmulo daqueles que parece uma pequena casa. Sabe aqueles em que geralmente se coloca mais um membro da família? Então, eu não me lembro o nome desse tipo de sepultura, mas tinha um assim bem na frente. O meu tio conta que era todo fechadinho, com apenas 2 pequenas janelas com o espaço de um tijolo, e era todo revestido com cerâmica preta. Quando o coveiro se aproximou desse túmulo, ele começou novamente a gritar desesperadamente. Ele se preparou para correr, mas os homens o seguraram, pedindo para ele se acalmar e explicar o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele tinha visto estava agora olhando para ele através de uma das janelinhas do túmulo. Ela estava sorrindo com aquela boca cheia de dentes podres. O coveiro perguntou então se eles não estavam sentindo tal mau cheiro de podre. Um dos homens foi até lá, olhou dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Então eles pegaram as coisas do coveiro e saíram todos apressadamente do local. Já o pobre coveiro, depois de 12 anos de serviços prestados, acabou se demitindo naquele mesmo dia. Ele passou alguns dias sem passar por perto de seu antigo trabalho, até que certo dia, depois de um mês, enquanto ele tentava atravessar a BR-135, um carro acabou o atropelando e o mesmo veio a falecer. Depois do trágico ocorrido, as pessoas começaram a se questionar. Será que teria sido a própria morte que estava tentando avisá-lo de que a sua hora estava próxima? Bom, isso ninguém pode afirmar, mas até hoje em dia, essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. E depois de tudo isso ter acontecido, eu não tenho dúvidas de que o mundo espiritual está aqui e faz parte das nossas vidas.